para uma criança que ainda não conhece a sua própria língua materna. Então, enquanto é informal, é muito fácil. A partir do momento que precisa de um aprendizado formal, na escola, eu esperaria 7 anos de idade. Eu entendo que aos 7 anos de idade você já tem uma competência na língua materna, portanto, você terá mais facilidade para adquirir a língua estrangeira, lembrando que para isso é necessário utilizar uma metodologia que seja adequada às crianças. Né? E eu acho que a outra ponta são os adultos, né, ou as pessoas de idade. O Centro de Línguas recebe muitos alunos com idade, pessoas que já se aposentaram, né, que têm até 80 anos de idade, por exemplo. Então, muitas vezes elas aprenderam a língua estrangeira na época de escola. Aqui em Curitiba a gente tem muito pessoal que estudou nos colégios de freira, etc., onde se falava o francês, por exemplo. E lá por, sei lá, 60, 70, 80 anos, elas querem retomar um estudo formal da língua estrangeira. Então, elas vão ter uma competência, sim, nessa língua estrangeira. Talvez o que elas não consigam é ter a facilidade de comunicação ou de uma perfeição na pronúncia, né? Isso pode acontecer que ela possa se comunicar, mas não com aquela facilidade que uma pessoa mais jovem teria. Mas o Centro de Línguas recebe alunos de 17 a 80 anos e tem sido uma experiência muito interessante. E só para entender, tem o site, evidentemente, que tem informações, mas para pessoas não necessariamente que estudem, né, na Federal. É aberto à comunidade. Ele é aberto à comunidade externa, desde que a pessoa tenha 17 anos ou tenha terminado o que nós chamávamos de segundo grau ou ensino médio. E, Alexandre, você também dá aula em colégios. Como que vocês avaliam esse ensino de um idioma dentro dos colégios, no ensino público, particular? Veja, eu dou aula em 2 escolas que eu gosto muito, né? Que é o Colégio Decisivo e o Colégio Expoente. E a gente conversa muito, quando você está planejando esses materiais, em fazer as aulas mais interessantes ao aluno. Porque se existe uma pré-ideia, vamos dizer assim, de que o inglês que se aprende no colégio não vai servir para nada. Eu estou lá, eu sou obrigado a fazer aquela aula, a professora vai fazer a prova, é tudo o verbo to be, né, professor? E aí a gente vem ano, vai ano, e a gente está tentando mudar isso. Então, o que eu noto é que não que essa situação esteja claro. Está sendo difícil mudar até a mentalidade dos alunos, prová-los que o material didático hoje que nós estamos fazendo é para que realmente seja útil, que você, mesmo fazendo um curso fora dali, as tuas aulas do colégio servirão muito como um apoio para que você melhore ainda mais o teu idioma. Então eu digo, existem muitas escolas, existem muitos cursos, existem muitas escolas onde o inglês e o espanhol, que entrou faz 2 anos, é visto assim como quase um castigo. Tenho que fazer e porque tenho que fazer, então você se autossugestiona. Estão falando novamente da autossugestão. Não vou aprender, não serve para nada. Então, a gente está tentando mudar isso. Mudar isso com um material bom, né, que seja útil, e também tentando mudar a filosofia que os alunos trazem dentro de si, que é estudar idioma na escola é legal e vale a pena. É porque acho que passa uma questão cultural por aí, né? Quer dizer, até algum tempo atrás, estudar uma língua estrangeira era estudar numa escola de língua particular, né? E aquele aprendizado que se fazia na escola formal não era suficiente. Sim. Então é realmente uma questão de mudança de hábito e de expor o aluno a coisas mais interessantes e que tenham continuidade. Então tem que mudar esse pensamento do aluno, mas também, digamos, o currículo, é isso? O currículo, a escola, a postura do professor, né? Que veja que aquele aprendizado tem que ser interessante e que deve ter uma continuidade, levando, né, o aluno a ser proficiente, eu diria para os brasileiros, pelo menos na leitura em língua estrangeira. Ser capaz de pegar um texto, ler e compreender. Ainda hoje vocês diriam, a gente sempre ouve que o inglês é fundamental. Hoje, se você tiver que escolher um idioma, é o inglês? É o inglês. Por quê? Do meu ponto de vista. Veja, o inglês é
a base, ou seja, se você for trabalhar em qualquer multinacional, em qualquer empresa de grande porte, até médio porte hoje aqui no Brasil ou lá fora, o inglês é a tua ferramenta de comunicação. Claro, se você falar alemão, francês ou qualquer outro idioma, isso vai ser um excelente diferencial, você vai ser bem diferente daquela pessoa que unicamente fala inglês. Agora, no meu ponto de vista, né, professor, eu acho que o inglês ainda é o carro-chefe. Eu não deveria concordar porque eu sou do francês. Mas eu acho que a experiência é assim. Primeiro que a comunidade ela é exposta ao inglês por conta até da internet, né? Quer dizer, dessa comunicação tão ampla. E em segundo lugar, porque as empresas, eu tenho notícia das empresas, na entrevista elas perguntam, além do inglês, que língua você fala? Quer dizer, o inglês já não é mais a língua que está sendo questionada. Mas é necessário... Ela já é, né, como se fosse a língua materna. Você tem que ter o português, o inglês, é assim que as empresas presumem. E aí você tem que ser bom no espanhol, no francês, conforme onde você vai trabalhar. E então, esse outro idioma, além do inglês, qual seria uma outra opção na opinião de vocês? Aí o que é? Você deve escolher uma totalmente diferente para você até se diferenciar no mercado de trabalho? Eu escolheria de acordo com a minha necessidade. Né? Eu acho que se você, por exemplo, almeja trabalhar numa Renault ou em empresas francesas, claro que é o francês. O espanhol hoje é uma língua tão falada quanto o inglês, então ela é uma língua muito bem recebida, né, em todo o meio das empresas, da indústria em geral. Mas se você tem uma necessidade de um curso na Alemanha, se você vai trabalhar numa empresa que tenha um vínculo com a Alemanha, então isso você vai ter que direcionar. Mas eu diria que é importante ter o inglês, ter o espanhol, né?